Agora a gente vai falar do sistema OCEPAR, que reuniu profissionais de assistência técnica, agrônomos e executivos das cooperativas do Paraná para debater as perspectivas em relação à safra 2022-2023 e também as condições climáticas para o ciclo. Vamos saber então a previsão com o Salatiel Turra. Está conectado aqui, ele é analista da Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR. Salatiel, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Boa noite. Salatiel, bom, vocês fizeram um evento aí com vários pesquisadores, enfim. E aí, o que a gente tem de perspectiva para essa safra 2022-2023? Quais são os principais dados que você destaca para a gente? É importante destacar, Raíssa, que é muito confortável nós falarmos de safra 2022-2023, principalmente quando a gente faz uma comparação com o mesmo período do ano passado. O ano passado, nesse momento, nós estávamos contabilizando a perda, o prejuízo que tínhamos com a condição climática desfavorável, principalmente aí para a soja, para o milho, safrinha, milho safra, a primeira safra também. Nós tivemos aí uma redução na safra passada na ordem de 33 bilhões de reais foi o prejuízo nessa safra passada. Agora, nessa safra 2022-2023, está sendo muito confortável a gente destacar esses números, até porque a estimativa é bastante favorável. Nós temos aí condições interessantes, apesar de estarmos em situação de laninha ainda, onde faz uma seca mais acentuada no sul do país, enquanto que chove mais no Nordeste. Mas nós tivemos, o Paraná principalmente está com uma condição bastante interessante. Quem está sofrendo um pouco mais é o nosso país vizinho, aqui a Argentina e também Rio Grande do Sul, mas o Paraná está se destacando. Tem uma perspectiva boa de colher em torno de 21 milhões de toneladas de soja, num espaço aí de 5,2 milhões de hectares. Então, isso é uma produtividade boa, né? Nós temos aí uma condição de colher também 3,9 milhões de toneladas de milho, primeira safra também uma produtividade excelente. Então, até o momento, a perspectiva é bastante favorável para que essas produtividades e essa produção atinja seu potencial máximo. Nós podemos destacar também, Raíssa, que o Paraná ele é um dos principais produtores de proteína animal. E nós dependemos muito de grãos para produzir alimento para esses animais, que consequentemente depois são exportados. Nós somos o maior produtor de aves, se destacamos também na produção de tilápia, somos o segundo maior produtor de leite, e a condição climática é um fator primordial para que nós possamos ter sempre esses produtos em abundância para o mercado interno e também para o mercado internacional. Realmente, né, o Paraná não sofreu tanto assim com as condições de estiagem ou alta variabilidade climática com relação à irregularidade na precipitação, apenas ali na região de Cascavel, que teve uns problemazinhos ali, pouca coisa, né, as estiagens que aconteceu recentemente. Mas o Rio Grande do Sul, que vem sofrendo, ainda vai continuar sofrendo um pouco pela frente, né? Porque só deve voltar a chover para lá pelo dia 12, dia 13 ainda, né? E já vem sofrendo aí com essa estiagem algo de 2 meses. Também o Paraguai, como você falou, também a Argentina, né? Também está sofrendo. Mas as previsões pela frente indicam uma boa condição ainda de chuva bem distribuída para o lado do Paraná. Isso realmente assegura melhor ainda. Agora, para o Rio Grande do Sul, que a gente ainda vai ter bastante cuidado, né? Porque a laninha está continuando ainda e ainda está dando condições de alta irregularidade nas chuvas entre Rio Grande do Sul, com a Argentina e parte ali do Paraguai também. Apesar que na segunda quinzena agora de janeiro, indica uma volta das chuvas aí de pelo menos quase uma semana lá no Rio Grande do Sul, amenizando a situação. Mas, porém, é chuva muito isolada, ainda muito irregular. Nós tivemos, como você mesmo destacou, Francisco, uma condição um pouco desfavorável para aqueles produtores que plantaram mais no cedo, ou seja, no início do plantio do calendário de plantio da soja, na região oeste. Região essa onde que tem uma pujança bastante significativa da cultura da soja, e também porque os produtores pretendem e têm a intenção de plantar logo no início do calendário, porque eles, na sequência, fazem a safrinha de milho. E aí, nesse momento, em algumas regiões bastante pontuais, tivemos aí alguma
prejuízo, digamos assim, devido à escassez de chuvas no momento em que a cultura necessitava de uma umidade mais significativa para seu desenvolvimento. Na região sudoeste também alguns pontos algumas áreas bem pontuais, mas de modo geral agora as condições estão bem satisfatórias para o nosso estado, né? Diferente como você mesmo destacou aí para o Rio Grande do Sul e também para Paraguai e Argentina. Salatiel, e em relação à produção aí, dados mais de municípios, né? Como é que está a produção aí? O que você destaca para a gente dessa safra? E como eu já destaquei antes, Raíssa, a safra ela é bem significativa esse ano. A gente vai ter um aumento em torno de 74% de soja numa área de 5,1 milhões de hectares. Ou seja, nós aumentamos em 1% a área, mas vamos ter uma produção em torno de 74% a mais do que foi produzido a safra passada. Por que isso? Mais uma vez, porque nós não estamos tendo dificuldade com a questão climática quando comparado com o mesmo período do ano passado, que foi uma situação bastante crítica, principalmente pela falta de déficit hídrico. Em relação a milho, é a mesma situação. É importante destacar também que milho e soja, primeira safra, eles competem em área. Então, os produtores eles são muito influenciados a tomar sua decisão pelaquela cultura que, no ponto de vista dele, é mais viável economicamente e traz uma rentabilidade melhor. E também que o custo de produção seja menor. Nós tivemos esses conflitos internacionais entre Rússia e Ucrânia, o que elevou significativamente o preço dos insumos e as culturas aqui no Paraná e do país como um todo. Então, a margem de lucro ela reduziu-se e a produção e a produtividade ela é muito influenciada pelo pacote tecnológico que o produtor investe na propriedade, na sua lavoura, na sua área de plantada. Por outro lado, as condições climáticas são adversidades não controladas pelo homem, mas que também influenciam muito. Então, o somatório dessas condições que são controladas pelo homem, que são os pacotes tecnológicos, investimentos corretos na maneira, de acordo com a orientação da assistência técnica, junto com uma condição favorável climática, nós vamos ter umas condições bastante favoráveis de produção. E isso, de modo geral, pode-se dizer que temos aí em torno de 89% das culturas do Paraná, elas estão em condições boas de soja, e 9% aí em torno de condições medianas e um pouco de mais que 2% aí em condições ruins. Mas essas condições ruins, comparado do que já esteve nas outras safras, elas são insignificantes. Certo, Salatiel. Turra, muito obrigada pela sua participação, pelas previsões que você trouxe aqui para a gente. Um abraço, Salatiel. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço, Francisco e Raíssa. Até mais, tchau, tchau.